Sagitário, muito bem-vindo à sua leitura semanal, atemporal, coletiva. Espero que eu possa contribuir com você, com a sua semana. Fica atento, captura só o que é real para você, o que ressoa com o seu coração, com as suas dinâmicas dessa semana. E vamos lá. Sagitário. Quem é sagitariano que chega para essa leitura? O que mais que nós temos aqui? Sob pressão, né, Sagitário, essa semana. É engraçado, mas o que eu tô sentindo aqui, Sagitário, encaixa. Nem sempre todas as leituras são pra gente, tá? Eu fiquei com frio, coloquei um lenço aqui. É assim mesmo. Desculpa, Sagitário. Mas aqui, o que eu tô sentindo é que você tá sob essa pressão, você percebe esse estresse, tô sentindo até uma pressão no coração, assim, né? Tô meio quase explodindo, sabe? Mas ao mesmo tempo, Sagitário, eu não sei o que pode estar acontecendo aí, mas a carta tá trazendo essa informação de eu também estou agarrado a alguma coisa, a um movimento, a uma decisão, a uma transição eu estou ouvindo. Então, aqui na mesa tá bem claro que alguma coisa que já se repete, um padrão, algo que você já conhece, de novo está acontecendo. Para alguns de vocês, tá bem conflito interno, mas obviamente a gente tem esse start com as nossas relações, com as pessoas com quem a gente está convivendo. Os problemas, né, que nos acontecem trazem essa pressão para que a gente de novo se dê conta de um padrão que eu repito, Sara. Sempre que chega nisso aqui, eu tenho essa tendência a fazer de novo de alguma forma. Alguns de nós, sob pressão, têm tendência a avançar e às vezes a fazer coisas por impulso e às vezes discutir e às vezes entrar em combate, em conflito. Alguns de nós têm tendência a, sob pressão, recuar, se esconder, paralisar, se encolher, voltar atrás, abrir mão. Então nós temos esses dois, né, principalmente esses dois tipos de comportamento. Eu não sei qual vai se encaixar para você, mas com certeza isso pode estar acontecendo aí. Se não estiver acontecendo, se você ainda não se deu conta, talvez se dê conta nessa semana. Tá? Um padrão que se repete, Sara. Mas tem uma ótima notícia para te dar. É um arcano maior trazendo a informação de que agora você já está pronto, já está apto a julgar diferente essa dinâmica, essa situação, esse conflito, esse embate que pode estar acontecendo. Que traz esse padrão, sabe? De novo isso, Sara. Sabe, a gente diz, né? E se eu me dou conta de que isso está acontecendo, é como um flagra, sabe? A gente abre a porta bem na hora e se flagra prestes a fazer de novo. Como eu falei para algumas pessoas, atacar, brigar, entrar em conflito para defender alguma coisa da gente, ponto de vista, um argumento, não sei. Ou a gente se encolhe, recua, se afasta e deixa que as coisas aconteçam e normalmente a gente se arrepende. Então, tá?
Mas agora a mesa diz assim, ó, avisa para Sagitário que essa semana ele vai se dar conta que é um padrão e que ele já está muito diferente do que nos outros momentos em que isso aconteceu. Por exemplo, só um exemplo, eu tenho um cargo e eu tenho uma responsabilidade lá de fazer projetos. Eu vou até um ponto, Sara, mas se a pessoa, ela passar desse limite, me pedir ou me pressionar para entregar num prazo muito curto ou determinado tipo de projeto, eu tenho essa reação. Por exemplo, eu peço a conta, abandono o setor, abandono o projeto, entrego para outro fazer. Ou em outros casos, eu entro em embate. Eu desisto ou eu acabo com tudo que eu tô fazendo e aí briga todo mundo. Entende? Então, só um exemplo. Isso talvez esteja de novo querendo acontecer, mas agora a mesa tá te lembrando, ó, Sagitário, esse estresse aí tá te fazendo passar de fase, transcender uma reação repetitiva, uma coisa que sempre, até eu tô repetitiva. Desculpa, Sagitário. Mas espero que você esteja entendendo, né? Porque tem essa direção aqui de Sagitário olhando para trás, olhando para o que já foi. E também buscando a satisfação das vezes que acertou, ao mesmo tempo que tem uma resistência com aquilo que ainda não deixou de fazer. Vamos ver o que mais aqui, Sagitário. O que mais para Sagitário navegar essa dinâmica de padrão aqui essa semana? Nossa Senhora, Sagitário. Muita carta, mas eu vou deixar. A mesa já está indo direto para um conselho. E o que eu tô ouvindo aqui, Sagitário, com essas cartas e com mais algumas percepções, né, que a gente vai tendo aqui do campo? Que você precisa, em algum lugar dentro de ti, considerar a possibilidade de abrir mão desse comportamento. Porque tem uma resistência nessa questão. Mas se você tá aqui nessa leitura, me ouvindo, que não sou de colocar muito pano quente, e nem fazer floreio, e nem colocar a culpa no outro, então é bem provável que você tá pronto para fazer uma mudança aí, e abrir mão. Eu não tô me conectando com alguém, eu tô sentindo essa força de presença. Que nega, sabe? Que nega o próprio ponto de vista, o próprio padrão. Eu faço assim porque eu faço assim, sabe? Tem muita certeza aqui, né? Mas ao mesmo tempo, várias cartas caíram aqui em direção ao passado, falando que existe... É quase que um aprisionamento mental, sabe, Sagitário? Nesse padrão. E aqui agora ficou mais claro. Muita gente dizendo, eu pego as coisas e vou embora. Não tenho paciência, Sara. Não tenho paciência para algumas questões, para algumas dinâmicas, para algumas pessoas, para algumas opiniões. Eu não tenho paciência. Eu pego as coisas e vou embora. Mas dessa vez, Sagitário, a mesa tá pedindo para que você seja mais
gentil com o que os outros são capazes de entender da vida. Tem um arcano da justiça que caiu em cima dessa pressão que você está sentindo de estresse nesse momento. Então, dizendo assim, que você vai receber ajuda essa semana. Às vezes até Essa justiça diz assim pra mim, ó. Vou de novo para aquele exemplo do trabalho. Por favor, não, vai ser diferente, né? Mas eu fico prestes a pegar toda a minha caixa de documentos, de material e pedir a conta e deixar ir embora para outro lugar. Deixo meu cargo, às vezes ganhando bem, às vezes com autoridade, eu deixo e vou embora, Sara. E aqui a justiça caindo em cima dessa carta de estresse, é como se ela amenizasse um pouco essa pressão para que você passasse por essa forja de maneira que você não resista agora, Sagitário. E experimente, é só uma experimentação. Tem uma rainha generosa aqui de paus perto. E um beija-flor acabou de passar. Essa justiça dizendo que ela vai te apoiar para que nesse momento esse estresse, essa pressão seja mais leve, um pouquinho ameno, um pouquinho mais pressão, estresse ameno, mas entende? Entende que no meio de uma confusão, ainda assim a gente pode receber uma notícia de alguém, uma mensagem, uma informação, alguma coisa que te alegra. E aí faz o Sagitário baixar um pouquinho, sabe, a guarda. E considerar o ponto de vista do outro, especialmente considerar, será que eu não consigo fazer diferente dessa vez? Talvez admitir que o outro lado tá gritando algo pra mim, tá me dando os argumentos que tem, que também tem seu valor, obviamente. E esse arcano da justiça, ele dá esse equilíbrio pra gente, ele deixa a gente num lugar mais, sabe? Opa, vou me acalmar aqui e vou ponderar um pouquinho nesse conflito. Porque você tá tendo um portal, uma chance de deixar de fazer como fazia. Que semana, Sagitário? É assim, né? Semanas mais difíceis, semanas mais tranquilas, semanas são desafiadoras mesmo. E o que mais? O que mais acontece se Sagitário consegue verificar e transcender esse padrão? É um peso antigo, você está aprisionado nessa repetição faz tempo já. E alguns de vocês podem estar bem agoniados para falar, né, Sagitário? Não estão conseguindo se expressar, não estão conseguindo, olha, eu tô até dobrando a língua aqui para falar algumas coisas. Mas tem uma dor muito profunda de falta de reconhecimento, sabe? Mas ao mesmo tempo a vida tá te chamando para um crescimento. E o conselho final do tarô aqui, com as cartas que acabaram de cair, é assim: considera essa semana descansar um pouquinho, respirar fundo. Alguma notícia acaba chegando, alguma informação, às vezes alguma questão judicial mesmo. Uma notícia que nos obriga a sair um pouco dessa pressão e a verificar melhor o que está acontecendo e o que pode ser feito, né? Porque o 9 de paus, ele pede ai, desculpa, Sagitário, reflexo. Pede que tá turbulento, tá estressante, tá difícil, mas que você precisa se segurar aí, porque tá quase chegando nessa margem. Tá quase chegando num outro lugar, que não esse aqui, sabe? Que te aprisiona numa briga com algumas coisas.
for possível, fazer, né, seus exercícios assim de respirar, de pedir, né, com a própria consciência, para sua, independente de dogma, para como você se conecta com a sua espiritualidade, pedir esse apoio para aquilo que a gente não enxerga, porque a gente não enxerga tudo, né? E aí, para que esse apoio possa tirar um pouquinho desse peso, dessa nuvem, dessas coisas tão mentais. E a gente consiga navegar mais um tantinho aí que falta para terminar essa empreitada. Mas tem uma porta muito favorável aqui, como se os céus, né, como se a vida estivesse te dando um trampolim. E não fazer como sempre foi é o que te leva para uma outra oitava, para uma conclusão aqui. E aí o mundo pode se abrir numa possibilidade, numa realidade que você ainda não sequer imaginou. E eu sei como Sagitário busca esses novos horizontes. Ok? Muito obrigada, Sagitário, por estar aqui. Se inscreve, curte, compartilha essas coisas todas. E eu te vejo na próxima leitura. Um grande abraço.